todos. Dando sequência à nossa Semana Espírita, hoje nós temos a alegria de ter na nossa casa Gilza Brum, que por muitos anos colaborou com a nossa casa, vem colaborando com a nossa casa, trazendo o seu conhecimento, trazendo suas palavras, suas mensagens, pelo movimento espírita como um todo. Foi dirigente da AME, da Aliança Municipal Espírita da região, durante muitos e muitos anos. Começamos trabalhando, visitando, fazendo muitas feiras do livro, Desde quando nós começamos na Casa Espírita, ela já era uma incansável trabalhadora. Eu convido para fazer o uso da palavra e trazer para nós a sua mensagem. E você? Boa noite a todos. É uma grande alegria, imensa satisfação que nós estamos aqui para receber esse brinde, que é essa bênção, essa força, essa energia que emanam dessa casa, dessa querida casa. Hoje nós trouxemos o tema que foi pedido, necessário vos é nascer de novo, que aborda o tema, que é o tema da reencarnação. Nós vamos falar tudo, não tem novidade, porque todos nós espíritas sabemos da reencarnação. Mas o propósito desse estudo vem muito a calhar para que nós pensemos ao longo do desenvolvimento do estudo. Nós vamos ver que, diante de tanto trabalho, da infinita misericórdia, a bondade imensa do nosso Pai, dos mentores espirituais que programam e concorrem para que nossa reencarnação se prossiga, nós vamos ver o que nós temos feito da nossa reencarnação. Será que nós temos aproveitado? Será que nós temos feito dela realmente a mola propulsora que vai nos empurrar, que vai nos levar ao progresso? Ou nós estamos perdendo o nosso tempo, malbaratando o tempo, desperdiçando a oportunidade divina? Então nós vamos primeiro conceituar a reencarnação e em seguida nós vamos ter o procedimento normal. Então nós vamos ver. Reencarnação, bênção divina. Nós pegamos da apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, e também das obras básicas, é claro. A reencarnação é o retorno do espírito à matéria, que após passar algum tempo, no plano espiritual, Vai deixar isso. Então, recomeçando, desculpe, gente. A reencarnação é o retorno do espírito à matéria, que após passar algum tempo no plano espiritual, para progredir, aprender e trabalhar, em contato com os espíritos superiores, retorna ao mundo material por amor e justiça divina, tendo uma nova oportunidade para fazer ou refazer o que deixou anteriormente, vivendo suas provas e expiações. Nós vamos interpretar, só essa definição já daria para a gente desenvolver o estudo todo, mas nós seguimos uma programação, um roteiro. Então, é o retorno do espírito à vida corporal. Há pessoas que nos abordam e falam assim: não consigo compreender como é que eu posso ir, voltar, entrar no outro corpo. Vocês já perceberam algumas pessoas que não conseguem entender de jeito nenhum ou não conhecem? Pois é, nós conhecemos, mas não adianta insistir, porque quanto mais a gente insiste, mais a pessoa, não, isso não pode ser verdade, mais ela finca pé, mais ela firma no conceito dela, que a reencarnação não existe. Mas não foi o Espiritismo que inventou, a reencarnação está nos livros mais antigos da humanidade, está no Velho Testamento, no Novo Testamento, falado por Jesus. Nós vamos ver isso. Então é o retorno do espírito que passa algum tempo após a desencarnação, o espírito passa algum tempo no plano espiritual, no estado de erraticidade, que chama. Erraticidade não está querendo dizer que está errando, é o estado em que ele está aguardando a nova reencarnação. Então ele passa esse período lá e depois retorna para refazer aquilo que ele não fez bem,
para conceituar outras coisas, para modificar procedimentos equivocados e para progredir. Então nós não vamos encarar a reencarnação como viemos para pagar. Não, nós viemos refazer o que não fizemos direito, para nós revermos os nossos equívocos e ter uma jornada mais feliz, em todo sentido. Então nós vamos ver ali que nós vamos viver novas provas e expiações. Aí nós resolvemos botar uma definição de provas e expiações. Ali nós estamos vendo um espírito que está retornando, ele vem no roldão da reencarnação, habitar um outro corpo, que não tem nada a ver com o anterior. Né? Podemos até vir em outro sexo, em outra região, em outro país, em outra etnia, isso não tem a menor importância. Então vamos ver ali, o que seria, o que constitui provas e expiações? Olha, expiações são situações que se vivenciam para refazer, reparar o que fez errado ou mal feito no passado. Reparação ou sofrimento pelo qual se expia uma falta. Então, só que a gente tem que deixar bem claro o que é expiação, o que é prova. Expiação, então, seria o quê? Situações que nós vivenciamos para refazer aquilo que não ficou bem feito. São as expiações. Passando pelo mesmo processo que nos foi malbaratado, que nós não fizemos direito. E provas são as situações de experiência, como uma prova. Vem aquela situação, às vezes constrangedora, às vezes aflitiva, mas constitui uma prova. Por quê? Se nós superarmos ali, passarmos pelaquela prova com serenidade, nós estaremos avançando no nosso processo evolutivo e estaremos automaticamente desenvolvendo a nossa capacidade de sentir e de progredir. Então vejamos, o estudo ficou meio grande, então se vocês quiserem interromper, vai ser um prazer muito grande responder. Mas nós vamos dinamizar para não ficar estendendo muito. Nós precisamos renascer. Por que precisamos renascer? Renascer em que sentido? Como entender esse renascimento? Jesus falou em reencarnação? São os três questionamentos. Renascer é como se nós despíssemos uma roupagem velha, não precisa ser velha, uma roupagem com a qual estava revestido o nosso espírito. Nós vamos desvestir e adotar uma outra vestimenta. Isso que é a reencarnação, que as pessoas não entendem de jeito nenhum. Mas eu deixei meu corpo lá, como é que eu vou nascer em outro? Então não adianta, no processo evolutivo em que cada um se encontra, às vezes é inútil nós ficarmos insistindo e querendo bater a reencarnação com a pessoa, porque ela não vai entender. Então é melhor deixa quieto, o momento dela vai chegar. Então vejamos, essa figura aqui exemplifica muito bem. É nós estarmos trocando de roupa, nossa roupagem carnal. Vejamos, a necessidade da reencarnação. Nós podíamos, mas para que existe a reencarnação? Já morreu, tem que voltar? Como é que é isso? Então nós pegamos o livro dos Espíritos, 196 a questão. Isso nós temos que ter em mente. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência, quer dizer, nós só vamos aperfeiçoar com as tribulações do dia a dia, com sofrimentos diários, corriqueiros que nos acometem, só aqui nesse plano. Então, no plano reencarnado, pode ser em outros nomes, né? Segue-se que a vida material seja uma espécie de grisol ou depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Nós estamos vendo que é uma pergunta. Pessoal, olha, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se no plano espiritual, eles estão aqui para quê? A Terra então serve como se fosse um crivo, uma coisa dessa para aperfeiçoar os espíritos? Resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, as provas do dia a dia, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem.
então atingem a finalidade para que tendem. Então nós tendemos para alguma coisa. É o determinismo divino. Nós temos dois determinismos divinos. A gente fala assim, isso tinha que acontecer, aconteceu porque tinha. Não, o determinismo ocorre em duas situações. Primeiro, o determinismo maior, graças a Deus, é que nós estamos fadados a sermos um dia anjos. Graças a Deus, não é bom demais escutar isso? Esse é o determinismo. O segundo determinismo é que estamos submetidos às leis do Criador e disso nós não conseguimos fugir. Todos nós. São os dois determinismos. E tem gente que fala assim, não vou fazer nada não, isso tem que acontecer mesmo. Nós temos que lutar para que aquilo não ocorra. Nós não podemos ser conformistas. Isso vai, derrotistas, isso vai acontecer mesmo, vou deixar para lá. Nós temos que lutar até o fim, porque determinismo mesmo são essas duas situações. O resto do processo nós podemos modificar. Não quer dizer que nós vamos conseguir modificar, mas está querendo dizer que os processos são modificáveis. Deu para eu me fiz compreender? Só não podemos alterar os dois determinismos. Dá um conforto, uma consolação. A doutrina espírita é extremamente consoladora. Saber que um dia todos nós estaremos no patamar máximo, seremos todos anjos. Mesmo que não queiramos, mesmo que batamos o pé, não vou, eu quero ser ruim, eu vou ser espírito ruim, não vou progredir. Um dia, um belo dia, milênios vão transcorrer, mas um belo dia nós chegaremos lá. A gente cansa de sofrer, André Luiz fala, porque aquilo que nós vamos fazendo para o outro vai retornando para nós. E um belo dia nós nos sentimos tão cansados que queremos sair daquilo. Um belo dia, pode decorrer milênios, milhões de anos, depende de cada um. Então nós vamos ver aqui, em 343, começam as perguntas interessantes que nós precisamos saber. Em que momento a alma se une ao corpo? Acho que não precisa nem de ler ali, nós vamos falar. A alma se une ao corpo quando, gente? No momento da concepção. Nós vemos nos livros de André Luiz que às vezes, às vezes não, ela é sempre programada bem antes da concepção. Lá no plano espiritual, os casais já estão sendo selecionados. Acontece que às vezes o espírito vem visitar a futura mãe. Quem viu no Missionários da Luz, se não me engano, Missionários da Luz, que vem o espírito para conhecer a futura mãe. E tem uma mãe que vai engravidar e ela recebe o filho dela em espírito já na dimensão de bebê. Ela recebe de joelhos. Está na série do livro André Luiz. A gente aqui não consegue guardar os títulos dos livros. Então ela ajoelha e recebe o filho ajoelhado. Então já está acontecendo a reencarnação. Agora aqui no plano terreno, no nosso plano, quando é que se dá a reencarnação? No momento da fecundação. É por isso que nós temos que bater o pé e ser contrários ao aborto. E no momento da concepção já é um ser que está ali, já tem um espírito ali, e nós não podemos então ficar no modismo. É o aborto, mulher tem direito ao corpo, é estupro, é não sei o quê, não tem cérebro. Em momento algum, a não ser a única ocasião em que o espiritismo aceita. Quem quer falar? Qualquer que se admite o aborto. Quando a mãe está correndo risco de vida. Exatamente, somente quando os dois estão em risco, a mãe corre o risco de desencarnar, então opta-se pelo aborto, pode optar-se pelo aborto. Somente nesse caso. Estupro, nada. Mas está confirmadamente que não tem cérebro, vai viver, vai nascer e morrer uma hora, viver 2, 3 horas e desencarnar. Então aquela 1, 2, 3 horas que o espírito for viver reencarnado, ele está colhendo energias, ele está recompondo o perispírito que às vezes está desfeito, desfigurado, transtornado, está dilapidado, uma reencarnação infrutífera, uma reencarnação desastrosa, um suicídio. Às vezes poucas horas que o espírito permanece no corpo, já repara, ele já recompõe o espiritismo, o perispírito.
recompõe. E nós, imaturamente, na terceira semana, médicos falando, na terceira semana. Agora, há uns não, que defendem, sabem que no momento oportuno da reencarnação é o momento do, nós vamos mostrar aqui a figura, do encontro do óvulo com o espermatozoide. Essa aí é a reencarnação. Essa figura é muito significativa e nós temos que nos lembrar dela. Alguma pergunta, gente? Todo mundo já sabe, já conhece, mas nós temos que fortalecer. Vejamos então mais umas figuras que nós pegamos. Reencarnação e ciência. Continuando. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Onde é que surgiu isso? O que é? Dogma é uma coisa que nós não podemos mudar. Então eu falei assim, o espiritismo não tem dogma. Tem um dogma da reencarnação. O que é dogma? É uma verdade ali incisiva que nós não temos como desmentir nem comprovar. Dogma quer dizer isso, é uma coisa que é imposta, existe. Em que se funda? A reencarnação está apoiada em qual dogma? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Em que se funda? Qual o fundamento da reencarnação? O fundamento é que um bom pai sempre deixa uma porta aberta para a regeneração do filho. Uma reencarnação só daria para nós repararmos o erro? Às vezes uma pessoa boa, que praticou o bem desde que nasceu, mas será que ela evoluiu em todos os sentidos? Será que ela tem em si todas as virtudes? Não, nós vamos adquirindo aos poucos ao retornar de cada reencarnação. E o que nós fizemos errado, os nossos equívocos, as nossas loucuras, né, impensadas, nós temos a ocasião de reparar, de fazer outra vez. Há pais educadores profundos que já falam assim, você fez isso aí, então agora você vai reparar, você vai consertar isso aí. Você não sai daí enquanto você não repara. Aí, enquanto você não consertar isso. E as pessoas, não, que falta de psicologia, está educando, está ali, impondo, não. Ela está com autoridade, sem autoritarismo. Vão ali e faz isso. E nós, então, você vai fazer outra vez. Ô mãe, deixa eu fazer. Então tá bem, faz outra vez, refaz o que você errou. Nós que somos imperfeitos, damos chances aos nossos filhos. E Deus que é infinita misericórdia. Concordam, gente? Livro dos Espíritos 171. Somos todos visitantes. Esse aqui não é da figura, não é do Livro dos Espíritos, não. O Livro dos Espíritos é aqui. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas experiências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. É a reencarnação. Se nós vivemos uma vida completamente enlouquecidos, praticando mal, cometendo pecados, cometendo crimes, etc, etc. Ao final da nossa reencarnação, o que vai ser de nós? Se não houver um Pai misericordioso que nos dá como prêmio uma nova reencarnação para nós refazermos tudo aquilo. Seria ali como uma reencarnação condenados ao fogo eterno? Será que nós fazemos isso com nossos filhos? Eles erram, vêm, pedem perdão. A gente, então tá bem, a última vez eu vou te dar uma oportunidade. Nós agimos não é assim? Ou nós já o condenamos para o fogo eterno? De maneira alguma, nós somos infinitamente vermes diante da divindade. A gente tem toda a liberdade de interromper, participar, tá? Por favor. Deu aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro, fundamentar as nossas esperanças. Oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os Espíritos ensinam. Essa parte teórica é só o começo. Agora nós vamos ver uma parte mais prática, que vai ficar mais suave, senão fica muito cansativo. Aí nós, como se reencarna? Oi? Quando o
nós, quando o espírito deve se reencarnar num corpo humano, em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão a expansão do seu perispírito, liga-se ao germe, para a qual se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Vocês vão lá, pegam o estudo do perispírito, é a coisa mais maravilhosa. Não cabe aqui, porque ele é muito amplo e foge um pouquinho do tempo. Quando vai reencarnar, um laço vai desprendendo ao corpo físico. O espírito está aqui, o laço vai ali, e o espírito, o corpo vai se ligando ao perispírito, molécula a molécula, molécula a molécula, até que se completa a reencarnação. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material, nós vamos pular essa parte assim, sem explicar muito, porque como nós falamos, à medida que o feto vai crescendo, os laços vão se prendendo, e ele fica envolvido naqueles laços, molécula a molécula. Não precisa da gente entrar nesses detalhes aqui, conforme nós falamos. Então, vem lá. Para que isso aconteça, para que a reencarnação aconteça, é realizado um planejamento reencarnatório. Esse é importantíssimo para nós falarmos aqui e sairmos aqui pensando nesse planejamento. Com o propósito de programar a volta desse espírito ao mundo material, suas necessidades, as experiências pelas quais precisa passar no período que estiver no corpo físico, tendo em vista suas experiências anteriores. Nós trouxemos uma ilustração aqui que vai explicar isso tudo. Antes de nós descermos para o plano, para o corpo físico, é feito um planejamento. As coisas não acontecem assim, não. Ah, mas e no caso do estupro? Como é que acontece? Ah, o espírito nem está planejando vir ali. Tudo tem um proveito divino, tudo tem a mão da espiritualidade trabalhando. Vejamos, antes do espírito está programada uma reencarnação. Então, como é que se faz? Pegam-se todos os elementos, família. Nós vamos mostrar a figura aqui, ó. As expiações. O que seriam as expiações? As coisas que nós não fizemos certas, fizemos equivocadamente, são ali colocadas no nosso planejamento reencarnatório. Como assim? Não, a pessoa não saiu-se muito bem nessa situação, então ela vai ter que vivenciar outra vez, para vivenciar essa parte em que ela falhou. Estão entendendo? Provas, as provas, ela precisa de amadurecer, então nós vamos dar umas provas aflitivas, para que ela vença e se torne um espírito mais amadurecido. A família, nós vamos compor uma família para ela, onde serão 5, 6 amores e 2 desafetos. Os 2 desafetos vão trabalhar o tempo todo no pé dela, falando a gíria. São aqueles opositores ferrenhos, aquele familiar difícil. Alguém conhece algum? Levanta o dedo. Não? Aqui em Alvinópolis todo mundo só tem familiar querido, não tem nenhum difícil. Todo mundo tem asa. Todo mundo tem asa aqui, né? Então, esse familiar difícil, esse que a gente queria ver pelas costas, falando isso como é verdade, né, gente? Não há familiar que dizer, gente, que tristeza, que tio, que cunhado, que não sei quem, né? Não vamos nem dimensionar aqui. Sogra, coitada da sogra. Então nós trabalhamos assim. Reúnem-se ali e nós ficamos amargurados com aquele ali. Não, mas olha que tragédia. Aquele ali que está endireitando a nossa vida, está exercitando minha paciência, minha boa vontade, minha tolerância, meu amor, minha capacidade de perdoar. E nós abominamos, nós queremos ficar só na nossa panelinha afetiva, ou não?
Mas não é bom você ficar só no meio de quem gosta de você, que está te paparicando aqui, trouxe uma florzinha, trouxe não sei o quê. Uma maravilha. O outro, lá, ó, está pensando que é a dona do mundo, olha. Tem sempre uma crítica para fazer. Alguém conhece alguém assim? A crítica já vem assim no olho, no olhar já sai a crítica. Então vejamos, isso tudo compõe o nosso planejamento espiritual reencarnatório. No planejamento reencarnatório tem gente que fala assim, vizinho ali que é beleza, todo mundo da família se ama, não há briga, vai lá e come uma saca de sal lá para você ver se é assim. Tem sempre uma coisinha por trás, que nem havia uma reencarnação só de flores, de maravilhas, no mundo que nós vivemos, gente. No mundo, no meio das maravilhas, das delícias, eles colocam o quê? Um limão, colocam a pimenta bem pesada para fazer o contrabalanço. Mas não existe uma reencarnação aqui plena de felicidade, porque a Terra ainda não comporta a felicidade completa. Nós estamos fazendo um estudo sobre a felicidade, mostrando que não é possível ser totalmente feliz aqui na Terra. Nós temos momentos felizes, alternados por momentos de aflição. Isso é para a gente não perder a oportunidade de enxergar que vale a pena fazer um esforço, né? Vale a pena. Então vejamos, ao reencarnar, esse aqui eu vou falar também, todos dois. O reencarnante, ele colabora, o espírito lá no alto, ele colabora no projeto da reencarnação dele. Mas será que é todo mundo? Só os que merecem, gente. Esse aqui foi uma boa pessoa, embora falível, né? Fez um monte de coisa errada, mas ele vai contribuir aqui. Ó, meu amigo, aqui, ó, nós vamos pôr fulano junto com você. Às vezes a própria pessoa, pelo amor de Deus, põe aquela pessoa junto comigo, que eu dei tanto prejuízo para ela, coloca na minha família, que agora eu vou retribuir, agora eu vou fazer não sei o quê, agora eu tomo conta dela. E aí quando reencarna, esquece tudo, fica doido para ficar livre dela, dessa pessoa. Essa é a nossa condição humana. Agora, há espíritos que não têm condição de colaborar no seu planejamento reencarnatório. Quem seria, por exemplo, essas pessoas? Eu, por exemplo. Seriam as pessoas muito más, as pessoas violentas, as pessoas irracíveis, aquelas que não concordam com nada, não querem nada, se negam. Então, até a reencarnação compulsória, é como se fosse lá, ó, jogaram um laço nele, você não vê, não, você vive de qualquer jeito. Você vai reencarnar aqui com esse, que é a misericórdia divina que está enviando para a sua melhoria. Aí a pessoa renasce, revoltada, reclamando, de mal com a vida, que existem pessoas que são azedas. Se vocês não conhecem, fiquem sabendo que existem, viu? Como existem pessoas dóceis, meigas e humildes. Não estou aqui, mas eu vou vencer, eu tenho certeza, eu vou lutar, eu vou... O outro não. O outro é arrogante, atrevido, revoltado. Então é a reencarnação compulsória. Nós podemos trabalhar na nossa reencarnação, no processo do planejamento reencarnatório, e nós podemos também ser compulsoriamente levados para uma reencarnação. Ninguém perguntou sobre o estupro, né? Mas fica para uma outra vez, então, tá bom? Ou querem saber? O estupro é o seguinte, acontece o estupro ali, né? A espiritualidade se serve, às vezes, de espíritos que estão ali, espíritos que não tem nada a ver com aquele povo ali, com o casal, digamos assim. Mas é um espírito que vai ensinar para eles um monte de virtudes, desenvolver neles as virtudes que faltam. Então a espiritualidade não deixa acontecer nada em vão, nem nada por acaso. Pega aquele espírito que está ali, que precisava de ter como pai um homem violento, precisava de ter como mãe uma pessoa revoltada para trabalhar os sentimentos dele, e aqueles ali precisavam de completar-se com os sentimentos do espírito reencarnante. Isso aí é um estudo muito grande, complexo, um dia a gente pode trazer. O mecanismo, aí vem o mecanismo que faz
porque vem o esquecimento para nós. Aí entra o ponto em que as pessoas falam assim, por isso que eu não acredito na reencarnação. Porque se a gente vai esquecer tudo, qual a finalidade? Se nós estamos aqui no mundo, esqueci tudo, eu vou tirar algum proveito disso? Esquecemos, mas aquilo fica dentro de nós. O registro fica lá. E de vez em quando aquilo aflora. Nós temos as sensações de que alguma coisa não vai bem, de que nós já são aqueles insights que dão em nós. Então você fala assim, pelo nosso ímpeto, pelas nossas reações, nós sabemos quem nós somos. Fala assim, eu não sou uma pessoa muito delicada, não. Eu fico aborrecida com isso, aquilo me fere, aquilo me ofende. Cada um tem um pouquinho de noção do que é, não, gente? Você fala, não, aquilo ali eu não vou nem lá, porque aquilo eu não tolero, eu já sei que eu não dou conta. Alguém aqui sabe de coisas que não dão conta de fazer? Levanta o dedo, quem sabe pelo menos uma coisa. Ah, todo mundo sabe, eu falo, nem vou lá, nem vou tentar. É um erro também, eu vou tentar para ver se eu dou conta. Mas nós não queremos nem saber, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Esse mecanismo que faz com que o homem possa esquecer suas experiências anteriores ao nascimento é prova irrefutável da sabedoria divina. O conhecimento total da vida passada em outras reencarnações e no plano espiritual apresentaria grandes inconvenientes para a reeducação dos indivíduos e para o progresso da humanidade. Nós esquecermos da nossa vida passada é uma bênção de Deus, porque nós podemos conviver com aqueles que nós ofendemos, com aqueles que nos ofenderam, que nos deram grande prejuízo, sem lembrar dele. Mas você tem uma antipatia, não sabe por quê? Mas no íntimo existe alguma pelenga. Vocês conhecem a palavra pelenga? Existe alguma coisa errada entre os dois. Mas graças a Deus que a gente não lembra. Porque se a gente lembrasse, aquele ali, ó, na reencarnação passada me deu um tombo, ficou me devendo, eu vou ajudar, não vou de jeito nenhum. A gente sente que tem alguma coisa contra aquela pessoa. Mas é a oportunidade, ó, mesmo assim não estou gostando dele não, mas vou colaborar. Se a gente lembrar que aquele com quem nós trabalhamos, o nosso chefe, pode ser um benfeitor muito bom, ou pode ser aquela pessoa que nos prejudicou, ou nós teríamos vergonha de estarmos juntos da pessoa a quem nós prejudicamos. Concordam? Muito bem. Implicaria em maiores dificuldades ao espírito na tarefa de transformação de sua herança mental e talvez no prolongamento através dos séculos de ideias falsas, teorias errôneas, preconceitos que geralmente são tanto mais ativos quanto mais presentes na memória do ser. Tudo isso para complementar a ideia. Não é vantagem, não é salutar, nem é educativo nós lembrarmos da reencarnação passada. Entretanto, a gente tem flashes. Gente, parece que eu já vivi esse momento. Olha esse lugar aqui, já tenho a impressão que eu já estive aqui. Fulano de tal, eu gosto tanto dele que eu fico perto querendo abraçar. Foi meu filho na outra reencarnação. Fulano, eu tenho uma alergia que eu não posso nem chegar perto. Às vezes até ator de televisão, não, desliga isso aí, não posso nem ver a cara desse homem. Porque parece com alguém com quem nós temos dificuldade de relacionamento. Aí vou passando para... Aí mostrando aqui, o esquecimento do passado não é absoluto. Durante o sono, liberado parcialmente dos laços corporais, o espírito pode ter a consciência do pretérito, do passado. Quando nós adormecemos, e nós nos desligamos do corpo, mas ficamos presos a ele pelo laço fluídico, que nos liga aqui, ó, no chakra, está ligado ali. E o espírito, então, tem uma relativa liberdade. Ele pode ir para algum lugar, ele vai para lá. Nesses momentos, ele tem lembranças da reencarnação dele. Mas quando ele retorna ao corpo espiritual, ao corpo físico, o corpo físico novamente bloqueia tudo e faz esquecer. Aí a gente tem uma vaga lembrança. Questionamentos. Deus seria justo conosco se a vida se extinguisse no momento da morte do corpo físico? É possível
possível em uma só existência material chegar à perfeição? Numa reencarnação só chegar à perfeição? Não é. Como pode alguém conseguir em uma única existência alcançar a perfeição moral e intelectual? Impossível. Como pode alguém estar quite com sua própria consciência e moralmente nunca ter prejudicado alguém ou a si mesmo no espaço de uma única existência? As pessoas falam, mas em uma existência só, a pessoa foi, por exemplo, viveu bem a vida inteira, nos últimos momentos da vida dela, lá no final, comete um erro terrível. Vai perder aquela reencarnação toda? Não, vai ter uma nova oportunidade para refazer aquilo que precisa de ser refeito. Por outro lado, como explicar os extremos existentes no planeta? Como pobreza, riqueza, saúde, doença, genialidade, idiotice, habilidades, deficiências múltiplas, vida saudável, mortes prematuras, privilégios, preferências de Deus. Como atribuir essa parcialidade? A criança nasceu, não viveu 2 meses, viveu poucas horas, morreu. Por quê? Nós temos que questionar, nós estamos no século XXI, é a fé raciocinada. Para quê? Qual o objetivo daquele corpo ali? Daquele espírito habitar um corpo, nasce duro, nasce morto. Como vai explicar isso? Precisava daqueles momentos no corpo físico. O outro precisava de atingir os pais, os parentes. O livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, explicam. Aí nós vamos ver agora, esse aqui passou naquele vídeo que vocês passaram antes, essa foto, viu? Foi? Olha que diferença de sorte, uma mesa com um banquete e os outros na fila para comer um pouquinho de sopa. Abençoado o nosso lar que serve a sopa, viu gente? Eles são de parabéns. A diferença de sorte, olha. Aquele sapato ali de cristal, o sapato que custa 6 mil reais, 8 mil reais, ao sapato da outra, garrafa PET. As moedas de ouro, a moeda do mendigo. Como explicar essa diferença? Ah, que Deus quis assim, mas qual o pai que trata um filho de uma maneira e o outro de outro jeito? Por que isso? Reencarnação, planejamento reencarnatório. Aí nós vamos ver, tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. É a chave que abre todos os questionamentos. Tudo é explicado pela vida sucessiva. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. A lógica das vidas sucessivas. Aí está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Somente a reencarnação explica. E agora nós vamos ver as evidências da reencarnação. Estava doida para chegar nessa parte, que é a parte teórica, né, para ir mais depressa. Vários são os fatos que comprovam a reencarnação. As comunicações mediúnicas, as experiências de regressão de memória, e a manifestação das personalidades múltiplas. Deu só 3 exemplos, mas são fantásticos, né? Vejamos as evidências. Botei esse aqui. To Chan San Kla. Olha a cicatriz que nasceu na cabeça, olha. Mas nem sempre acontece isso não. Nós não podemos sair interpretando, porque está com a cicatriz aqui, tomou uma porretada na última reencarnação. Não é isso não. Esse aqui fica evidente demais. Ele foi filmado, foi examinado por equipes médicas, ele foi trabalhado para mostrar o que é isso na cabeça dele, que mostra direitinho o lugar que foi ferido, que foi lesionado. Depois olha esse aqui, e nem vou ler esse nome porque eu não sei. Olha lá a marca na cabeça desse menino. Por que acontece isso? Algumas vezes o perispírito fica tão lesionado que quando o espírito reencarna, ele transfere para o corpo físico tudo que está no perispírito. Por isso que algumas vezes, por exemplo, o suicida, quando ele reencarna, ele traz para o corpo físico, até que ele recompõe o perispírito dele, ele traz para o
no perispírito ele transfere para o corpo físico o modo como ele deu cabo da vida. Emmanuel fala isso. Quem se envenenou nasce com um monte de coisa, né? O assunto não é para hoje, não. Mas não é incrível essa cicatriz aí, gente? Cicatriz colar. Cicatriz colar. Pois é, um outro procedimento, né? Os espíritos precisam de... Eles têm um comprometimento entre si e vão resgatar e tem um planejamento para eles também. Foi planejado. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e justiça de Deus. Jesus falou várias vezes sobre a reencarnação. Vamos ver ali. Após a transfiguração lá no Monte Tabor, que Jesus, as vestes dele brilhavam, uma luz infinita, e os discípulos ficaram bobos. Então Jesus apareceu ali para ele, Elias e Moisés. Os discípulos o interrogaram dizendo, naquele momento, por que pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus respondeu, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Essa passagem Jesus fala, Elias já veio. Aí os discípulos entenderam que estava falando de João Batista, que foi a reencarnação de Elias. No Velho Testamento, ali eles estavam falando que João Batista era Elias que havia reencarnado. Jesus e Nicodemos, a maravilhosa passagem, Nicodemos foi procurar Jesus na calada da noite. Por que calada da noite? Para não ser visto, ele, um homem do sinédrio, um doutor em lei, vai procurar Jesus, um carpinteiro, um revolucionário que era tido na época, né? E pergunta para ele, havia dos fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que veio da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém pode fazer os milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu de Deus. Aí o pessoal fala assim, não, mas quando ele fala nascer de novo, é quando a gente tem uma postura, depois assume uma outra vida, aí você renasce com outra cabeça, com outra disposição. Mas não, porque ele fala assim, disse-lhe Jesus, como ele diz assim, nascer do corpo e do espírito, nós vamos comentar. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Como pode isso acontecer? Respondeu Jesus, és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Você é mestre na sinagoga, famoso, e não sabe disso? Aquele que não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não te admires de que eu te diga, ser preciso que nasçais de novo. Nascer da água, o que é nascer da água? A reencarnação para o corpo humano tem muito mais água, a propriedade máxima é 75% de água, vocês lembram? É nascer da água e do espírito, tem que renascer no corpo, mas também renovar o espírito. Então não é só mudar de vida, não. Alguém quer perguntar isso aí ou ficou claro? Esse aí não pode ficar com dúvida. É a parte principal. Nascer da água e do espírito. Porque também tem gente que nasce só da água, não modifica nada, perde aquela reencarnação, volta de outra. Aí as coisas vão ficando mais difíceis. Mais dificuldades vão vindo, porque a gente não melhora. E no Velho Testamento, em Hebreus 11:35. Aliás, consultem isso em casa para vocês verem em Hebreus, na Bíblia.
mulheres recebem os seus mortos pela ressurreição. É porque eles confundiam ressurreição com reencarnação. Então, quando as mulheres vão receber os filhos pela ressurreição, reencarnação. Laços de família. Tem gente que fala, não pode existir reencarnação, porque o laço de família vai afrouxando, morre um, morre o outro, um nasce lá. Não, não é assim não. Alguém tem dúvida sobre os laços de família? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Quando é unicidade, uma existência só, você morre, acabou ali, conforme determinadas religiões ensinam, aí você vai para o céu, para o inferno ou para outro lugar. Aí é que quebra os laços de família, se isso ocorresse de verdade. Porque morreu, vai para o inferno, vai para não sei onde, vai para lá. Separam-se os membros da família. Agora, na pluralidade das existências, são várias existências, nós mudamos de posição. Hoje eu sou mãe, amanhã eu sou filho, depois de amanhã, na outra reencarnação, sou irmão. Fica um núcleo familiar. Esse que é o fortalecimento dos laços familiares. As pessoas tentam nos pegar. Como é que vocês explicam isso? Você vai morrer, renascer, você vai ter um monte de pai, um monte de mãe. Geralmente nós ficamos no mesmo círculo familiar, introduzindo um ou outro das nossas divergências para serem trabalhadas. Estamos esquecendo também que o universo quer que nós participamos da família universal. Não é só desse pedacinho aqui não. Então, família cósmica. Então não é só aqui. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, vai se preparando aí, olha, para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Allan Kardec. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 18. Item 18. Aí nós estamos no retrato da família. No espaço, os espíritos formam famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações, ditosos por se encontrarem juntos. Esses espíritos se buscam uns aos outros. Então reúnem-se por afinidades. Aí numa família, por exemplo, vão nascer aqueles que têm tendência para música. Aí todo mundo lá tem facilidade para música, outro para línguas, pintura, etc. Então a gente costuma dizer que na Terra, é dom do Pai. Esses dons espirituais e cognitivos não se herdam. Nós é que trazemos, mas porque como foram reunidos ali pelas afinidades, todos têm aquela tendência. Porque se fosse assim, se a gente, filho de peixe, peixinho é. Esse ditado é errado. Alguém sabe dizer por quê? Um dia nós chegamos numa escola, tinha um cartaz lá. Filho de peixe é peixinho. Fui chegando, aqui o cartaz. Aí veio a professora, o que é isso? Gente, se fosse assim, e a escola pobre, pensa o que é pobre. Quase todos os pais presos, presidiários, a mãe está presa, matou o pai não. Um cenário difícil. Você põe lá filho de peixe, o pai está preso. Olha só que responsabilidade. A mãe deu uma facada na avó da menina. A menina é filha, é peixe também? Não, porque, mas porque naquela casa ali todo mundo é ruim. Quem não é assim, só qualidade negativa. Se negativo tem qualidade, né? Só mostrando ali os vícios daquele pessoal. É porque reuniram ali para vencer juntos ou se perderem. Mas esse ditado não existe, gente. Concordam? E está errado. A pessoa desanima, eu já sou peixe mesmo, meu pai, o tubarão já está lá, ó. Não tem jeito comigo, não. Gilda, Oi? na família do meu marido, né, a gente mora
tem 4 pessoas que, por acidente, perderam a vista esquerda. Primeiro, o pai que trabalha, uma faísca, e perdeu a visão. Passado um tempo, um filho mais novo, brincando com essas arminhas de criança mesmo, e acidenta, fica, perde a visão. Do mesmo lado? Toda a vista esquerda. Passado um tempo, o filho mais velho, um acidente de carro, vem um estilhaço, do vidro, fica certo. E recentemente a mãe foi fazer uma cirurgia da vista, ficou. Pode saber que isso não foi à toa, não é coincidência. Também não tem onde é que o menino vai nascer e ficar cego. Tem a tendência que em determinado momento da vida, as circunstâncias vão atrair aquilo que precisa de ser uma corrigenda ou educativo para eles. É assim que procede. Estava lendo um livro, estou lendo ainda, que o menino foi um acidente de carro e o homem conseguiu sair das ferragens, tirou a esposa, tirou a menina e quando pegou o filho, ele estava com a lataria do carro, entrou no peito dele como se fosse um punhal. Fincou-se nele, mas não morreu não. Mas está querendo dizer, na outra reencarnação, não posso dar exemplo, não, senão fica parecendo que a gente está insinuando alguma coisa. Nós não temos direito, nem sabemos, nem podemos fazer isso. Então, o livro está contando que em outra reencarnação ele era de uma tribo que sacrificava para Moloque e tinha altar de pedra e ele esfaqueava as pessoas. Então, tudo tem um significado, tudo é educativo, tudo concorre para o nosso progresso, tudo é misericórdia divina. Às vezes a pessoa não tem comprometimento direto com aquilo, mas precisa de passar para bater o orgulho, para tirar dele algum sentimento. E finalizando, gente, ficou bem teórico, viu? Tô achando que ficou, gente. Vocês desculpem. A gente fica empolgado e vai, Juninho? Vai escrevendo. Tirei tanto slide fora que eu falei, isso vai ficar muito grande, isso dá um seminário. Então nós vamos ler isso aqui para encerrar. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil, nada é inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo, em contato, possam assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Por isso que Deus reuniu. Não é à toa, não é por acaso, tem um objetivo, nada é inútil. E limites da reencarnação? Quais são os limites da reencarnação? Pergunta. Encarnação, viver a vida no corpo físico sem referência ao número de vezes. Não, né? Isso não é por aí. Quais são os limites da reencarnação? O que vocês acham? Até a nossa perfeição. Muito bem, até nós atingirmos a perfeição. Uns vão mais direto e outros fazem curva, estacionam, ficam marcando passos. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta, Livro dos Espíritos 168. A cada prova, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se acha limpo de todas as, não tem mais necessidade de todas as maldades, alguma coisa assim que faltou. Não tem mais necessidade das provas de vida. A pessoa quando, por exemplo, um vive 80 anos, outro vive 70, outro vive 50, entendeu? Então, ele terminou a prova, quem morreu primeiro, terminou a prova primeiro, terminou a programação. A programação daquela... A programação vai direitinho até o final, exceto no caso de exterminação da própria vida. Aí vai antes da hora. Então esse ditado popular, ninguém vai antes da hora, é certo. E pode aumentar? Pode, a misericórdia divina. Tem um romance de André Luiz que fala assim, essa senhora aqui ia desencarnar.
deram passe, né, no plano espiritual. Concederam a ela mais algum tempo de vida para poder cuidar do neto, né? Pode ser, como pode também antecipar no caso da misericórdia também. Falou, isso aqui, ele está errando tanto, nós estamos vendo que ele está caindo para um despenhadeiro. Nós vamos ter que desencarnar para ele não ter mais dívida ainda, para agravar a situação dele. Então vamos tirar fora. Mas essa pessoa, normalmente, nós trazemos no escopo da nossa programação o tempo de vida. Aí nem precisava mais, que nós já falamos tudo, né? Necessidade é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? É castigo, gente? Não, de jeito nenhum. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhe confia. Vem porque tem que executar, porque para progredir só no plano terrestre. Se nós já ficávamos no mundo espiritual, vamos progredir lá. Não, tem que ser aqui com o esquecimento do passado, reunindo os desafetos, situações difíceis, provas constrangedoras para que a gente possa crescer. Não poderíamos trabalhar pela nossa evolução apenas no plano espiritual. Kardec vai fazer pergunta, que a gente fica a noite inteira e não acaba. Não seria melhor continuar como espírito? Não, não. Ficar-se estacionário no que se quer é avançar para Deus. Pergunta 175. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelas tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de depurador pelos quais devam passar os seres do mundo espírita para chegar à perfeição? Então a vida é uma depuração. Eu venho aqui só para chegar, passando por tudo isso, para eu me melhorar, para eu crescer. É isso? Resposta: sim, é bem isso. Eles melhoram por meio dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui uma programação, os espíritos, o trabalho para formular o livro dos espíritos, com todas essas questões, a Gênese, trazendo tudo. O que nós temos feito na nossa reencarnação? Nós temos aproveitado, sabendo que houve esse planejamento, sabendo a dificuldade, os espíritos programaram, Deus permitiu, reuniram-se aqui pessoas com as quais nós precisamos conviver. Talvez, se a gente perder essa oportunidade, quanto tempo será necessário para reunir todo esse grupo outra vez? O grupo do trabalho, dos vizinhos, da família, dos amigos. Então valorizemos a nossa reencarnação, trabalhemos, louvemos a Deus, trabalhemos para que nós possamos crescer a cada reencarnação, porque vale a pena nascer de novo. Muito obrigada, gente.